Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que pode transformar a maneira como vemos a educação: a disciplina positiva. É uma verdadeira virada de chave, sabe? Sair da lógica do controle para entrar no caminho do empoderamento. Para entender bem essa jornada, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha para a crise atual nas salas de aula. Depois, mergulha no paradigma da punição, para entender por que ele não funciona. Em seguida, a gente conhece a alternativa, a disciplina positiva, entende o pilar da conexão antes da correção e, por fim, vê como colocar o foco na solução. Vamos nessa? Então, para começar, vamos encarar a realidade, o que de fato está acontecendo hoje nas salas de aula. Porque a sensação de que o sistema atual está falhando com os alunos, essa sensação é bem real para muita gente. Pensa só nisso. Pediram para vários alunos descreverem a escola em poucas palavras. A mais escolhida foi tédio. Tédio. É uma palavra forte, né? E ela revela um desinteresse gigantesco que, obviamente, tem consequências enormes para o aprendizado e para o desenvolvimento. E o problema não para no tédio, não. Olha só esse dado. Mais de 2/3 dos pais dizem que seus filhos sofrem de estresse de moderado a alto por causa da escola. Gente, é muita coisa. A escola, que deveria ser um lugar de descoberta, acabou virando uma fonte de ansiedade para a maioria. E qual o resultado de tudo isso? Os alunos simplesmente não se sentem donos da própria educação. É aquela sensação de que a escola é algo que acontece com eles, uma obrigação imposta, e não algo que eles constroem e do qual participam ativamente. Ok, mas de onde vem essa crise toda? Bom, uma parte importante da resposta está na nossa abordagem tradicional à disciplina, o famoso paradigma da punição. E aqui a gente vê a diferença de forma bem clara. De um lado, o paradigma da punição usa recompensas, castigos, culpa, isolamento e o que ele busca no fim? Obediência cega. Já a disciplina positiva vira o jogo, usa empatia, colaboração, foca em soluções e o objetivo? Desenvolver habilidades para a vida, a autodisciplina. E essa frustração com o sistema punitivo é real. Olha o que diz a Heather, uma professora do primeiro ano. Ela fala que acha o sistema horrível e que fica feliz em ver que muitos pais já perceberam o quanto aqueles sistemas de cartões coloridos podem ser prejudiciais. Sabe aquela coisa de carinha verde, amarela, vermelha? E por que esses métodos não funcionam? Simples, porque eles geram ressentimento e rebeldia. A criança não pensa, eu preciso melhorar. Ela pensa, da próxima vez não posso ser pego. O efeito é exatamente o oposto do que se pretendia. Tá bom, se punir não é o caminho, qual é a alternativa? Agora sim, a gente começa a explorar uma solução que funciona de verdade, um modelo baseado em respeito mútuo, a disciplina positiva. Então, o que é a disciplina positiva? É uma abordagem que consegue ser gentil e firme ao mesmo tempo. Não é ser permissivo e também não é ser autoritário. É sobre ensinar, com respeito, habilidades sociais e de vida que vão durar para sempre. A mudança fundamental é deixar de controlar para começar a guiar. A mudança de mentalidade é total. O adulto deixa de ser um chefe que só dá ordens para se tornar um líder que guia pelo exemplo. Em vez de ficar apontando o erro, o foco passa a ser, ok, como a gente resolve isso juntos? É uma troca. Sai o controle que vem de fora e entra a construção da autodisciplina, que vem de dentro. Muito bem. Mas como a gente faz isso na prática? Existe um princípio, uma regra de ouro, que vem antes de tudo. Conexão antes da correção. Guarde bem essa frase. Essa imagem do iceberg é perfeita para explicar a ideia. O comportamento que a gente vê, a briga, a desobediência, isso é só a pontinha do iceberg. Lá no fundo, debaixo da água, está a crença ou o sentimento que está causando aquele comportamento. Se a gente só lida com a pontinha, a base do problema continua lá, intacta. E isso não é só uma ideia bonita, viu? É ciência. A neurociência já provou que o nosso cérebro só consegue aprender e cooperar de verdade quando se sente emocionalmente conectado e seguro. Uma criança que se sente ameaçada ou desconectada entra em modo de defesa e o cérebro dela literalmente fecha a porta para o aprendizado. Então, a lógica é a seguinte: para conseguir influenciar um comportamento, ou seja, para ensinar algo com aquela situação, o primeiro passo é se conectar com a criança. É entender o que está por trás da atitude dela. Isso é colocar em prática a conexão antes da correção. E, de novo, a ciência confirma. As evidências mostram que o nível de conexão que um aluno tem com a escola, o quanto ele se sente parte daquele lugar, é um dos melhores indicadores de sucesso acadêmico. Se sentir pertencente, acolhido, faz toda a diferença nos resultados.
E tem uma história real que ilustra perfeitamente o poder disso. A história de um aluno que, na sua escola antiga, era empoderado por reuniões de classe onde todos participavam e ajudavam a resolver os problemas. E aí, quando ele mudou para uma escola nova e viu que a turma e a professora estavam com dificuldades, sabe o que ele fez? Foi até o diretor e perguntou se ele poderia começar a organizar reuniões de classe para ajudar todo mundo. Incrível, né? Em vez de reclamar, ele se sentiu capaz de propor uma solução. E isso nos leva direto ao próximo ponto essencial: o foco na solução. Porque a disciplina positiva não é só sobre gerenciar o comportamento na hora. É sobre equipar as crianças com habilidades que elas vão usar pela vida inteira. Para ajudar a encontrar essas soluções construtivas, existe uma ferramenta muito útil: os 3 R's e 1 H. A solução para um problema precisa ser, primeiro, relacionada ao que aconteceu. Segundo, respeitosa com todos os envolvidos. Terceiro, razoável, sem exageros. E, por último, habilitadora. Ou seja, ela precisa ensinar uma habilidade útil. O exemplo clássico: a criança derramou suco. Em vez de um castigo, a solução é, com calma, ensinar como se limpa a bagunça. É uma mudança de pergunta. Percebe? A gente para de perguntar quem foi o culpado e começa a perguntar, ok, como podemos resolver este problema juntos? Só essa troca já muda completamente a energia e o resultado da situação. No fim das contas, é sobre isso. É devolver às crianças aquele senso de propriedade, de pertencimento, fazendo com que elas entendam que suas ideias são valiosas para resolver problemas. As crianças não são o problema, elas são parte da solução. E para fechar, fica aqui essa reflexão. E se o grande objetivo da disciplina não fosse controlar o comportamento, mas sim empoderar seres humanos para a vida? É uma pergunta que, sem dúvida, muda tudo.